professor de História, apadrinhado por José Pepe Mujica e de um partido de esquerda. Saiba quem será o próximo presidente do Uruguai, Yamandu Orsi. Acompanhe. Com a vitória de Yamandu Orsi, a Frente Ampla vai voltar à presidência no dia 1º de março. O grupo tinha deixado o poder em 2020, depois de 15 anos. José Pepe Mujica, líder de esquerda, que comandou o Uruguai de 2010 a 2015, apoiou a chapa ganhadora. Ele considera Orsi um herdeiro político, destacando a capacidade de negociação e o conhecimento do país urbano e rural. O futuro presidente nasceu em uma casa sem luz na cidade de Canelones, longe de um grande centro. Quando jovem, trabalhou no armazém dos pais e também foi coroinha na Igreja Católica e dançarino de folclore. Em 1989, Yamandu Orsi aderiu ao movimento de participação popular fundado por José Mujica. Em 1991, ele se formou professor de História e lecionou em escolas secundárias do interior até 2005. Naquele ano, iniciou a carreira no governo de Canelones. Primeiro foi secretário-geral da comuna por quase uma década e depois atuou como governador por 2 mandatos. Ele renunciou para as eleições partidárias de junho, quando superou em muito a ex-prefeita de Montevidéu, Carolina Cossi, que acabou se tornando companheira de chapa. Orsi vai suceder Luiz Lacalle Pou, do Partido Nacional de Centro-Direita. O atual presidente publicou em uma rede social que já conversou com o vencedor. Ele deu os parabéns e se colocou à disposição para começar a transição de poder. O futuro comandante uruguaio declarou durante a campanha que não planejava mudanças radicais no país. A nação é uma das mais prósperas da América Latina. Yamandu Orsi prometeu iniciar uma renovação da esquerda baseada no diálogo. Ele deve acompanhar Lacalle Pou na cúpula do Mercosul, que será em Montevidéu no início de dezembro. O presidente Lula ligou para o presidente eleito do Uruguai, Yamandu Orsi, para parabenizá-lo pela vitória. O repórter André Anelli traz mais detalhes. Lula também vai visitar o país ainda nesse ano. Essa é a expectativa, André? Vai sim, viu, Tiago? O presidente Lula, como você disse, conversou por telefone com o presidente eleito do Uruguai, Yamandu Orsi. Essa conversa foi na manhã de hoje, poucas horas depois da definição do resultado das eleições no país vizinho. De acordo com o Palácio do Planalto, Lula parabenizou Orsi pela vitória e mandou um abraço ao ex-presidente José Pepe Mujica, que apoiou a candidatura do presidente eleito. Na mesma conversa foi que Lula também confirmou presença no Uruguai no próximo dia 6 de dezembro para participar da reunião da cúpula do Mercosul. Yamandu Orsi, do Partido Frente Ampla, foi eleito presidente do Uruguai nas eleições de ontem, marcando a volta da esquerda ao poder no país depois de 5 anos. Ele foi declarado vitorioso com 94% das urnas apuradas, por volta de 10h30 da noite pelo horário daqui de Brasília, com cerca de 49,6% dos votos contra 46% do candidato da coalizão de centro-direita, Álvaro Delgado, uma diferença, portanto, de 3,6 pontos percentuais. Com esse resultado, o Palácio do Planalto avalia internamente que o espectro político defendido por Lula se fortaleceu diante do presidente argentino Javier Milei, que é de direita, com posicionamento liberal na economia e conservador nos costumes. Esse desentendimento ideológico entre os dois tem provocado não só um afastamento entre Lula e Milei, mas também tem respingado na própria cúpula do Mercosul, com a ausência de Milei, a gente relembra, na última reunião que aconteceu no Paraguai. O presidente argentino ainda não se manifestou sobre a presença dele no próximo encontro no Uruguai, que agora será governado, então, pela esquerda novamente. Tiago. É isso, André Anelli, então, trazendo a repercussão, a ligação do presidente Lula para o presidente eleito do Uruguai. Você volta na nossa programação, vou chamar os nossos comentaristas. Bom, Dora Kramer, de uma certa maneira, a gente não tem como não deixar de projetar como é que será a relação entre os 3 países, principalmente, né? Brasil, Uruguai e Argentina. Mas eu queria perguntar para você sobre o presidente eleito já vai participar de uma reunião importante da cúpula do Mercosul, ou seja, há uma civilidade nesse caso, nessa sucessão uruguaia?
Total, não só na sucessão uruguaia, na dinâmica política do Uruguai, ele se destaca exatamente por esse apaziguamento de ânimos. Há anos que se revezam, direita, esquerda estava. A direita estava no poder agora, no entanto, tanto o presidente Lacalle Pou quanto o candidato vitorioso, eles telefonaram para o candidato perdedor, telefonaram para o vitorioso assim que saíram as primeiras projeções. E o candidato vitorioso, que é de esquerda, aliado do Mujica, tem um discurso absolutamente moderado, um discurso moderado no seguinte sentido: o que é melhor para o país? Tanto é, você vê que ele não fez discurso de ruptura, não há um ambiente de hostilidade no Uruguai. Eu li sobre isso nesse fim de semana porque me interessa demais, porque é exatamente o contrário do que acontece aqui, em outros países, até da região, e procurando saber por que isso acontece. Uma das razões seria a firmeza do sistema partidário, que não dá espaço para aventureiros. Ninguém faz discurso de ruptura lá, ninguém considera a vitória do adversário uma tragédia, sabe? É uma coisa normal. A alternância de poder é algo normal e o ambiente de civilidade, o que ele fortalece? Exatamente a estabilidade institucional. Acho que o Uruguai dá um exemplo daquilo que a gente deveria se mirar, naquilo que a gente deveria se mirar e que boa parte dos países com diferentes condições. Eu não venho dizer, mas o Uruguai é diferente. Não, tem países que têm umas características de tamanho também parecidas e se comportam de maneira radicalizada. Por isso que eu acho que o Uruguai é um exemplo. E também, não é, Vilela, o presidente da Argentina não reconheceu até agora a vitória e, claro, que projetando, né, para saber o que pode acontecer na relação entre os países, deverá ser uma relação um pouco mais difícil por causa das divergências ideológicas. Exato, Thiago, mas isso eu vejo que é muito mais, talvez pela rigidez ideológica do presidente argentino, que tem se mostrado ao longo desse praticamente um ano de mandato, tem demonstrado o desinteresse no diálogo com representantes mais ligados à esquerda, do que necessariamente pela característica do novo governante uruguaio, na linha do que a Dora comentou, que são governos que se sucedem, cada qual com a sua visão ideológica, mas sempre de uma forma muito tranquila, sem grandes sobressaltos. Eu espero que esse posicionamento, talvez inicial de Milei, não se confirme nos próximos dias, de que ele compreenda que se trata de algo muito comum, muito normal dentro da lógica política uruguaia e que veja que é importante, aliás, dentro do Mercosul, a relação Argentina e Uruguai ela é até muito mais importante do que a desses dois países com o Brasil. Então eu vejo que é importante que o presidente argentino reveja sua posição e considere o interesse na manutenção dos bons laços que unem os dois países.